Eu posso te ver, e uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado, e o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor, e eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Eu fui encontrado, eu fui encontrado, precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não
Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Tudo bem com vocês? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos para que nós possamos orar ao nosso Deus nesse tempo, para começarmos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Eu quero te convidar para que você possa apresentar a sua vida ao Senhor e render graças ao Senhor nesse tempo, clamar para que a vida do Senhor possa ser derramada sobre ti também. Pai, nós clamamos ao Senhor por esse tempo, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que temos de poder nos achegar à Tua casa. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de poder louvar ao Teu nome, Jesus. E nós queremos, como Sua igreja, clamar ao Senhor, para que em todo tempo a Tua graça possa ser derramada sobre nós, Pai. Guarda os nossos corações, guarde as nossas vidas, derrame sobre nós da Tua presença, da Tua alegria, da Tua satisfação, do anseio de continuamente estarmos com o Senhor, Pai. E Espírito Santo de Deus, nós clamamos para que o Senhor possa se fazer presente nos nossos corações, possa tocar mesmo as nossas vidas, para que sejamos continuamente ministrados pela Tua presença, pela Tua palavra, Jesus. É isso que nós clamamos ao Senhor nesse tempo, em nome de Jesus, amém, e amém. Mesmo assentado, meu irmão, quero te convidar a ser ministrado por essa canção. Essa canção, ela diz sobre o amor de Deus que nos alcançou por sua graça, por seu amor. Eu quero te convidar a, nesse momento, você orar e com um coração atento a Deus, você elevar o seu coração a Ele, começar esse culto assim, recebendo desse amor, entendendo essa graça contínua sobre a sua vida, amém? Plenitude renasci. Quando me atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Nós reconhecemos isso. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Quero te convidar a se colocar de pé e declarar isso conosco. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando me atraíram me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus.
sacrifícios, nos braços deste amor, recebo o perdão, comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e infinite, como as manhãs, é firmes e constantes, se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Será que você pode declarar isso? Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus. Que esse amor possa alcançar o meu e seu coração continuamente. Se você puder, meu irmão, pode se assentar por um instante e abrir a palavra do Senhor comigo, no Salmo de número 128. Salmo de número 128. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus: como é feliz quem teme o Senhor e quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como os brotos de oliveira ao redor da sua casa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém, e todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz sobre Israel. Quando o salmista vai pensar sobre como nós temos a capacidade de sermos felizes ao temermos ao Senhor, nós podemos entender a complexidade do amor de Deus e a nossa resposta a esse amor. O salmista, ele começa a falar, se você olhar desde o Salmo de número 121, ele começa com vários salmos, onde ele vai falando sobre como nós temos a possibilidade de temer ao Senhor, de amar a Ele, de viver na tua casa e de desfrutar de alegria, de felicidade, de satisfação. E é aqui, eu acho belíssima, quando ele, ao fazer essa comparação, ele usa a comparação de que o lar, dentro da tua casa, a prosperidade, a alegria, a felicidade, a satisfação, serão cada vez multiplicadas por meio de nós temermos ao Senhor e andarmos nos caminhos dele. E isso nos faz pensar sobre quantas vezes nós precisamos ser alegres e contentes por temermos a um Deus que tem guardado as nossas vidas. Se você contar durante a sua semana, às vezes você não consegue medir o número de livramentos que o Senhor te deu.
mas nós sabemos que Deus nos livrou de diversas formas. Ontem mesmo nós estávamos indo lá para Valinhos e o José, nosso assistente para, como que fala mesmo? Assessor para assuntos aleatórios. Assessor para assuntos aleatórios. É a brincadeira que ele faz na agência Malta. Mas o José ontem saindo daqui, indo para Valinhos, ele com a caixa na mão, foi sair e ele quase que ele quebra tudo, que ele cai, né? Ele caiu, tinha uma Duster ali, ele encostou nela, só deslocou o dedo, segundo ele fez um S, né? Estava apontando, dando uma seta. E nós olhamos, e aí quando ele foi contar, o engraçado, isso me chamou a atenção, que ele falou assim, graças a Deus que tinha Duster, porque senão eu tinha deslocado o ombro, tinha machucado outra coisa e tudo mais. E aí a gente pensa, ele colocou o dedo no lugar, está tudo de boa, está doendo, mas ele está tocando, está tudo tranquilo, tocou ontem, está feliz. Mas, às vezes quando nós temos algumas dificuldades, nós temos a tendência de olhar para o tombo que nós tomamos, e não para as provisões que Deus nos dá. E a primeira coisa que ele contou, quando ele foi contar sobre o negócio, ele falou, graças a Deus que tinha Duster, porque senão eu tinha ido com o ombro no chão, ia ser muito pior, todo o meu peso no meu ombro, ia ser algo muito mais difícil de lidar. E aí eu fiquei pensando sobre como nós temos a possibilidade de sermos felizes até no momento de dificuldade, se nós temermos ao Senhor, se nós nos alegrarmos com o Senhor, se nós tivermos esse coração constante de alegria com o nosso Deus. E é com esse coração que eu quero te convidar a louvarmos ao Senhor, e a continuarmos a louvar ao nome de Deus, com um coração feliz, com um coração alegre, adorando mesmo ao nome do nosso Deus. Eu quero te convidar nesse tempo a orarmos e louvarmos ao Senhor por as várias formas que nós temos, seja por meio dos nossos dízimos e ofertas, como nós temos sempre falado. Dízimo não é um momento, oferta não é um momento da gente manifestar tristeza, angústia, pesar, não. É um momento de nós nos alegrarmos com o Senhor, com aquilo que Ele tem feito, com a graça que Ele tem derramado sobre nós. E também é o momento de nós celebrarmos ao Senhor. Então eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar pelos nossos dízimos e ofertas, e vamos também depois começar a louvar ao Senhor, engrandecer ao nome do nosso Deus. Eu quero te convidar a estender as suas mãos e clamar comigo. Pai, nós queremos abençoar os dízimos e ofertas da tua casa, Pai. Todo recurso, Deus, que tem sido mantimento, tem abençoado este lugar, que tem feito com que esse lugar se mantenha, que os projetos dessa igreja se mantenham, que os nossos sonhos, tudo aquilo que nós temos sonhado, nos alegrado, sejam perpetuados, Pai. Nós queremos nos alegrar com isso. Obrigado, Deus, porque até aqui o teu sustento tem estado sobre nós, e nós sabemos que o Deus que nos sustentou até aqui continuará a nos abençoar, Pai. Nós sabemos que o Senhor é poderoso, nós sabemos que o Senhor é exaltado, nós temos a consciência, Jesus, que em todo tempo a tua boa mão tem estado e continuará conosco sobre as nossas vidas, Pai. Por isso nós clamamos em nome de Jesus, Senhor. Abençoa o nosso coração, abençoa as nossas vidas e sustenta as nossas casas, os nossos celeiros. E em todo tempo, Deus, que o temor do Senhor, o cuidado do Senhor esteja e permaneça sobre nós, Pai. Nós louvamos ao teu nome, em nome de Jesus que oramos, Senhor. Amém e amém. Então, enquanto declaramos, você pode também cantar ao Senhor, trazer seus dízimos, suas ofertas, enquanto nós declaramos isso ao Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, dizemos toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu
todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Dizemos: vem, pela última vez. Que nós possamos em todo momento adorar esse Deus que é soberano sobre nós. Nós te adoramos, Senhor, e nós queremos mesmo declarar a tua grandeza, a sua soberania, o poder do Senhor sobre nós, Jesus. Nós queremos clamar para que a tua graça possa continuar sendo ministrada sobre nós, Pai. Eu quero que nós declaremos nessa noite a grandeza do nosso Senhor. Ele é exaltado, Ele é excelso, Ele é supremo, e nós podemos declarar isso essa noite, dizendo que Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Céus, podemos dizer a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Você pode dizer isso? A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Suas vozes, podemos declarar isso. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Você pode aplaudir ao nome do Senhor. E essa canção nos lembra que o Senhor, Ele é em todo tempo sobre nós. Nós podemos exaltar ao nome do Senhor por isso. E o refrão dessa canção, eu quero ensinar novamente para os irmãos. Já tocamos ela uma vez. Mas o refrão dessa canção, ela fala que o Senhor é aquilo que nós esperamos e aquilo que nós ansiamos. E Ele declara essa verdade. Ele diz: Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ele repete mais uma vez: Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Nós podemos declarar isso, Vinícius. Dizemos isso. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu
vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Vamos no início declarar isso. Dizendo, junto ao poço, muitas vezes nós estamos nessa condição. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-nos, Pai, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, Senhor, Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o declaramos, quero beber, Senhor, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Queremos mesmo, Pai, queremos beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Podemos declarar, Tu és, Senhor. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Podemos declarar novamente, quero beber, Senhor, quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Podemos declarar novamente, quero beber. Quero beber
a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Pai, nós entregamos esse tempo de louvor, reconhecendo que a fonte de tudo que precisamos, da graça que nos alcança, é o Senhor, Senhor. Por isso nós nos rendemos à tua soberania, à tua graça, e clamamos, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa ministrar sobre as nossas vidas por meio da tua palavra e receber o nosso louvor e adoração, Senhor. Nós queremos nos render neste tempo e declarar: seja mesmo o Senhor a ser exaltado sobre as nossas vidas, seja mesmo o Senhor a ser exaltado e entronizado sobre nós, Pai. Que as nossas vidas possam estar prostradas e rendidas aos teus pés, Jesus. Eis que nós clamamos ao Senhor neste tempo, Jesus, crendo na glória e na graça do Senhor, Pai. Em nome de Jesus que te adoramos, Jesus. Clamamos para que o Senhor possa continuar a ministrar sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Você pode se assentar, meu irmão. Quero chamar aqui à frente as nossas crianças e os nossos pré-adolescentes para estarem conosco. Olha, se já ganharam a moral de serem chamados de pré-adolescentes, hein, gente? Vocês estão evoluindo o negócio aqui. Vem, Laurinha. Estenda as suas mãos, meus irmãos. Vamos orar pela vida de todos eles. Nós, Pai, nós queremos, como sua igreja, Deus, abençoar as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, e queremos clamar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, derrama mesmo do seu poder, da sua graça sobre a vida de cada uma delas, deles, e em nome de Jesus, Pai, que a tua presença possa ministrar a eles de uma forma sobrenatural, Senhor. Usa, Deus, a vida da Di, que vai estar ministrando sobre eles nesse tempo. Usa também, Deus, a vida de cada um deles ao receber, ao participar, e que teu Espírito Santo possa continuamente instruí-los, abençoá-los e fazê-los crescer na presença e na glória do Senhor. Pai, nós os abençoamos e clamamos: Espírito Santo de Deus, venha sobre eles com o teu toque, com a presença do Senhor e com a glória que só o Senhor pode dar. Pai, é isso que nós clamamos, crendo no teu Espírito Santo e crendo no poder do Senhor sobre nós em todo o tempo. Amém e amém. Sair com a tia Dia. Eu quero chamar o pastor Dayan para estar aqui à frente. Estará ministrando a palavra a nós nessa noite. Eu quero te convidar mais uma vez a você estender suas mãos e orar pela vida do pastor Dayan. Pai, nós queremos clamar ao Senhor para que, assim como já fomos ministrados pelo louvor, já ministramos, já louvamos, já te engrandecemos, nós também queremos continuar sendo ministrados pelo Senhor, Pai. Continuar recebendo continuamente da porção que o Senhor tem para entregar sobre nós, para ministrar aos nossos corações. E que a tua palavra, Deus, possa ser uma semente lançada sobre os nossos corações e encontrar uma terra fértil, Deus. Como ovelhas do Senhor, nós queremos clamar em nome de Jesus que a vida do pastor Dayan possa ministrar aos nossos corações, admoestar as nossas vidas, e em todo o tempo possamos ser ministrados, conduzidos, exortados, cuidados e amados por meio da tua palavra, através do teu Filho, Pai. Por isso nós clamamos em nome do Senhor. Fala conosco,
e continua a ministrar nos nossos corações. É isso que nós clamamos, Pai. Amém. Boa noite, irmãos. Deixa eu apresentar para vocês o Lucas, né? O Lucas é meu filho, estava fora, veio para cá para resolver alguns trâmites aí para... O cara quer casar, então está aí nessa correria aí de ajeitar documentação. Quero agradecer os irmãos que oraram por ele, né? Esse tempo aí. Estivemos em Belo Horizonte. Pra você ter uma ideia, ele vai fazer fez uma parte em Belo Horizonte, agora vai fazer a segunda parte no Rio de Janeiro, daqui uma semana, né? Então, estamos aí curtindo o tempo com ele aí antes de casar e aproveitando o tempo juntos aí. Obrigado pelas orações dos irmãos que contribuíram nesse tempo aí também de acalmar o nosso coração e, né, de ver o Senhor trabalhando nesse processo aí. Irmãos, eu quero continuar aqui a minha caminhada com vocês no Antigo Testamento. A gente passou já Gênesis, o Êxodo, Levíticos, que foi a última vez que eu falei. E a minha tentativa aqui é trazer para os irmãos essa compreensão de que a Bíblia não é um livro moral, faz isso, ou faz aquilo, não faça isso, não faça aquilo. A Bíblia não é um livro assim. A Bíblia é um livro que conta a história de um Deus que está escrevendo a história nessa humanidade. É um Deus que desde o início e até o fim, Ele tem um propósito, e Ele está construindo esse propósito na humanidade. E Ele nos convida a fazer parte disso. A gente viu lá em Gênesis, Deus criou o ser humano para ser os corregentes, os líderes, né, os agentes de Deus nesse universo, para conduzir, para organizar, para fazer a coisa desenvolver. Mas esses seres humanos resolveram andar sozinhos. Tomaram a decisão de rejeitar a sabedoria, o conhecimento de Deus, e acharam que eles próprios podiam ser a sua própria fonte de sabedoria e discernimento. E aí a gente vem colhendo o caos dessas decisões lá atrás. O que eu e você estamos vivendo hoje é fruto dessa rebeldia, dessa rejeição do ser humano à vontade e à sabedoria de Deus. E que acha que pode andar sozinho nessa criação que é de Deus, é dele. Ele criou todas essas coisas e ele sabe como deve funcionar. E quando eu e você nos metemos a fazer do nosso jeito, a coisa desanda. É só olhar para a nossa realidade aí. É só olhar para a sua experiência própria. Quantos de nós estamos aí hoje colhendo frutos de decisões erradas, escolhas mal feitas, né? E aí a gente tem que agora, nesse processo, ajeitar, né? Melhorar ou não piorar, para não sofrermos os danos e não passar esses danos para as gerações seguintes. Hoje eu quero ler com você um texto que está aí em Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. É um daqueles textos difíceis, até assim estranhos da Bíblia. E para mostrar para você que a Bíblia não é um livro de histórias legais. A Bíblia é um livro que conta a história que esse Deus está escrevendo na vida de pessoas. Olha aí comigo, Números, o quarto livro da Bíblia. Acharam aí? Capítulo 21. Vou começar aqui do verso 1 para vocês entenderem todo o contexto aqui. Acharam? Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor: se o Senhor nos entregar este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. E o Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, eles e as suas cidades, e de modo que o lugar foi chamado Hormá, que significa lugar de destruição, né? Partiram eles do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. E falou contra Deus, contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito
para morrermos nesse deserto? Não tem pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Moisés, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: Moisés, faça o seguinte, faça uma serpente de bronze e coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés então fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. E quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze no alto do poste, permanecia vivo. Olha que história maluca. História difícil. Mas é para nós entendermos aqui alguns princípios, alguns valores dessa construção da história que Deus está fazendo. Eu disse para vocês, né? Israel era um povo, era dos descendentes de Abraão, que se tornou um grande povo no Egito. E lá do Egito, Deus tirou esse povo. Lá no meio do deserto, lá no pé do Monte Sinai, Deus fez um acordo com esse povo. Vocês agora vão ser o meu povo. O povo que vai refletir, vai representar a minha glória entre todos os povos. Vocês vão ser meu sacerdócio, né, no meio das nações. Vocês vão ser um povo separado de Deus no meio de todas essas nações em volta. Esse era o acordo de Deus com a nação de Israel. E Deus disse: olha, eu vou dar para vocês uma terra. E aí começa esse processo. Esse povo está no caminho, na direção, né, avançando. Amanda, pode trocar aí. Acho que tem aí num... Eles estão no caminho. Pode botar... Isso. Eles estão nesse processo de chegar nesse lugar onde Deus vai estabelecê-los como uma nação fisicamente num lugar. E ali nesse lugar, Deus vai poder usar a vida dessas pessoas, dessa nação, para representar a glória de Deus. Acabou a pilha aqui. Então esse é o contexto. Israel está nessa caminhada, né, no deserto. Acabaram de sair do Sinai, ficaram 1 ano ao pé do Sinai, Deus dando regras, leis, para entender que para fazer parte dessa missão existem valores, existem princípios. E aqui nós chegamos então ao capítulo 21. Se vocês voltarem um pouco aí atrás para os capítulos anteriores, vocês vão descobrir que o processo vem degringolando, essa nação vem reclamando o tempo todo, vem se confrontando Deus, confrontando Moisés com as decisões que Deus ali através de Moisés vai implementando no meio do povo. Mas aqui é o momento que eu vou dizer para vocês que Deus então dá um basta nessa situação para que o povo aprenda que andar com Ele não dá para ser do jeito que eles estão acostumados, né? Pode mudar aí, Amanda. A proposta aqui, que eu quero trazer para vocês, se vocês olharem comigo o verso 4, né? Quando eles partiram, então, começaram o caminho em direção a essa terra prometida, eles tiveram que retornar onde eles haviam saído. Lembra que eles cruzaram o Mar Vermelho? Estavam no caminho, só que aí por onde eles tinham que passar, a nação de Edom disse: não, aqui vocês não vão passar. Eles tiveram que retornar para o caminho de volta. Estavam indo na direção do Mar Vermelho. E aí o que aconteceu? Diz o texto aqui que o povo se tornou o quê? Impaciente. Irmãos, não tem coisa pior do que andar com gente impaciente. É ou não é? O Lucas veio comigo de Belo Horizonte para cá, eu dirigindo, né, nós tivemos uma situação em Belo Horizonte, no trânsito de BH, e ele viu o que é andar com uma pessoa impaciente no trânsito. E eu vou dar aqui 5 situações, 5 consequências de uma pessoa impaciente. A primeira dela é que causa conflito. Uma pessoa impaciente, ela é uma pessoa causadora de conflitos. Ela vai arruinar, ela vai prejudicar relacionamentos. Ela não vai ter paciência para lidar com as diferenças. Ela não vai ter a paciência para entender a realidade do outro. Ela é impaciente, ela quer resolver do jeito dela, na hora dela, né? E aí isso vai gerar conflitos.
às vezes vai quebrar relacionamentos por causa disso. Uma outra consequência, isso atrapalha o crescimento, porque quando você é impaciente, né, você toma decisões precipitadas. Quando você está impaciente, você faz escolhas erradas, porque você não tem a paciência para esperar os processos acontecerem. Você perde oportunidades. Quando nós andamos com impaciência, nós perdemos oportunidades. Nós agimos, como diz o ditado, metemos os pés pelas mãos. Nós queremos impor as nossas vontades, e aí as coisas começam a degringolar, né? Uma outra consequência nesse processo de impaciência, ela gera em nós estresse, gera ansiedade. A gente perde a nossa paz, a gente perde a nossa capacidade de lidar com as pressões, e a gente começa a ficar estressado. Dizem que essa geração é a geração mais estressada, mais ansiosa de todos os tempos, né? Porque é uma geração impaciente. Marina, Lucas, essa turminha aí, esse pessoal está acostumado com a internet, com as coisas rápidas, né? É só clicar e resolve. Isso vai gerando mais ansiedade. Quando a internet não anda, né, começa a criar aquela... hoje a internet está... Essa geração... Não estou dizendo que essa geração é pior do que a nossa. Eu estou dizendo que é diferente. E isso gera um pouco mais de exercício, mais de controle, mais de esforço por parte deles para lidar com essa impaciência. Porque querem as coisas, né, rapidinho. Vai no caixa lá, só passar o cartão, o dinheiro sai. Olha que beleza. Eu lembro uma vez a gente estava no Timor, e no Timor não se usa cartão para fazer compra, né? Agora não sei agora, mas quando nós saímos não tinha. E quando nós viemos no Brasil, o Lucas queria comprar alguma coisa, eu falei, Lucas, eu não tenho dinheiro. Não, é só usar essa maquininha aí, ó, esse dinheiro sai aqui, ó, nessa maquininha. Porque acha que as coisas só assim, passou o cartão, né, o dinheiro sai. Essa é a geração, vai sofrer com a causa do estresse, da ansiedade. Uma outra consequência da impaciência é aquela distorce o foco, né? A gente fica desfocado, a gente fica míope, a gente fica distraído, porque a gente perde a visão do que é o objetivo e começa a olhar os periféricos. A gente perde a razão do que realmente é o fato e começa a olhar as variantes, né? As coisas que estão em volta, e perdemos o foco. E aí, como eu disse, a impaciência vai gerar más decisões, más escolhas. E é isso que está acontecendo exatamente aqui nessa história. Se você olhar os versos anteriores, esse Deus já fez tanta coisa para esse povo. Quando faltava água, diz lá, Moisés, bate na rocha e vai sair água para essa turma. Estão querendo pão, estão reclamando de pão. Moisés, fala para essa turma que vai descer pão do céu. O maná veio. O pessoal a impaciência começou a gerar um ambiente de instabilidade na relação do povo com Moisés, na relação do povo com Deus. Eu não sei como é que está a sua caminhada com o Senhor. Eu não sei como é que você está, em que estágio, em que fase da sua caminhada com o Senhor. Eu não sei quais são os desafios que você está vivendo hoje, que está cercando a sua caminhada hoje. Mas eu quero te mostrar aqui, através da experiência desse povo, e essa experiência, irmãos, é só um reflexo do que já vem acontecendo na história. Ela está repetindo aqui o que Adão e Eva fizeram. O que Abraão fez, o que Jacó fez. Essas pessoas, quando perderam a paciência com aquilo que Deus estava fazendo, com os processos que Deus estava desenvolvendo, tomaram decisões por conta própria. E geraram as consequências que elas depois colheram. E aqui está Israel vivendo a mesma história, repetindo as mesmas coisas, porque eu e você somos iguaizinhos. São mais de 5.000 anos que essa história aconteceu, e nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos diante desse Deus que tem o controle da história, e a gente vê isso, né, na vida desse povo, na vida dos que vieram antes, que Ele está no controle, que os planos dEle não podem ser frustrados. O que Ele determinou, Ele vai fazer, mas a gente perde a paciência.
E quando a gente perde essa paciência, a gente começa a forçar a barra, a agir do nosso jeito, a buscar os nossos jeitinhos. E Deus, então, tem que agir nessas situações. Olha aí, no verso 5, o que esse povo, a impaciência desse povo começou a fazer? Eles começaram a atacar Moisés, atacar a Deus. Por que vocês nos tiraram do Egito? É para matar a gente aqui. E começou a sair as abobrinhas, né? Começaram a falar o que não devia. E aí o verso diz que eles, lá no verso 5, né? Eles começaram a reclamar. Reclamar do pão, reclamar da falta de pão. Né? Eu tenho uma lista aqui de coisas que eles reclamaram aqui. Reclamaram que não tinha peixe, alho poró, cebola. Né? Reclamaram que a liderança de Moisés era muito isso, muito aquilo. Começaram Arão e Miriam, lá no capítulo 12, a achar, não, nós podemos ser líderes aqui também. Começaram a reclamar da terra prometida. Lembra, lá no capítulo 13, Moisés pega 12 homens e manda lá para a terra. Vai lá dar uma olhada para essa terra que Deus está prometendo para nós. Os caras trouxeram os frutos da terra. E ao invés de dizer, puxa, a terra é muito boa, cheia de frutos, Deus vai nos abençoar. Não, começaram a reclamar. Os caras lá são muito fortes. Nós não vamos conseguir tomar essa terra. Nós vamos morrer. Esses caras vão tomar conta de nós, vão tomar nossos filhos. Só Josué e Caleb que disseram, não. Esse Deus vai nos dar a terra. Só reclamaram. E aí o verso 6, Amanda, pode ir clicando, eu estou aqui. O verso 6 diz lá no finalzinho, no verso 6, diz lá que Deus, o que ele fez? Enviou serpentes venenosas. Eu não vou desculpar Deus aqui não, mas eu quero explicar para vocês que esse enviar aqui não é bem assim. Não é que Deus pegou agora, jogou um monte de... Não. Abra comigo lá em Deuteronômio, o livro seguinte a esse que nós estamos lendo, capítulo 8, verso 15. Moisés está repetindo para a geração seguinte, porque essa geração que está aí reclamando, murmurando, falando mal de Deus, essa geração morreu no deserto. Não conseguiu chegar onde Deus havia planejado. Ficou para trás. A geração seguinte aqui, Moisés está contando para eles o que aconteceu. E ele fala aqui no verso 15. E os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca, sem água. De quê? Essa terra cheia de quê? Serpentes e escorpiões venenosos. Então, não foi Deus que enviou essas serpentes. Deus simplesmente, sabe o que ele fez? Tirou a mão da coisa. É a mesma expressão que Paulo vai usar lá em Romanos capítulo 1, que ele diz assim, olha, ao invés de adorar o Criador, resolveram adorar a criatura. E aí, o que o texto diz? E Deus os entregou. Vocês querem viver assim? Vão viver assim. Vocês não querem a minha companhia, a minha presença? Eu me afasto. E quando esse Deus se afasta da nossa caminhada, irmãos, quando esse Deus tira a mão de sobre nós, é isso aí, serpentes venenosas. É isso que a história vem mostrando para nós. Quando Adão e Eva rejeitaram a sabedoria e o conhecimento de Deus e acharam que eles próprios eram a fonte de sabedoria e decisão da vida deles, Deus se afastou desse homem. E o que nós estamos vivendo hoje é esse afastamento de Deus da sua criatura. Nós estamos colhendo tudo isso que você está vendo aí. Guerra, violência, corrupção, maldade. Isso é fruto de uma sociedade, de pessoas que estão distantes de Deus, sem de usufruir da sua presença e graça. E aí o texto diz, as serpentes invadiram o acampamento dos israelitas e começaram a matar a gente, a morder, a picar. E é isso que o pecado tem feito na nossa sociedade dia a dia.
Eu parei de assistir jornal, eu desisti de assistir jornal. É notícia atrás de notícia que vem mostrando cada vez mais a evolução humana, né, para o mal. Para o mal. Por quê? Porque essa sociedade decidiu, nós não precisamos de Deus. Nós temos o conhecimento, nós temos a tecnologia, e o que nós estamos colhendo é fruto dessa decisão. Mas esse Deus, ele não nos abandona, Ele não desiste, porque Ele tem um propósito. Desde o começo, Ele estabeleceu esse propósito, e Ele vai cumprir esse propósito. E aí, o que Ele faz? Aí, quando o povo reconhece suas escolhas, seus erros, e vem para Moisés, pede para Moisés orar, a situação aqui não se resolve só com oração. Se você ler alguns textos anteriores, Moisés intercedeu pelo povo, orou pelo povo, e Deus resolveu, Deus perdoou. Mas nesse caso aqui, Deus tem uma estratégia diferente. Só uma oração aqui não vai resolver. O que Deus manda Moisés fazer? Moisés pega então um cobre, e transforma aquele cobre num formato de uma serpente. E Deus diz, olha, coloca essa serpente de bronze numa haste, num poste alto. E aí diz para o povo que quem olhar para aquela serpente, quem for mordido pela serpente e olhar para ela, vai ser o quê? Eu não sei como é que está na sua tradução aí, mas a minha diz assim, que eles permanecerão vivos. O texto não diz que a dor da picada vai ser resolvida. Ele não diz que aquelas pessoas não vão sentir febre. Ele diz que elas não vão morrer. Essa é a tradução correta do texto aí. Talvez a sua tradução diz que eles foram curados, né? Não sei qual a tradução que você está usando. Mas se você olhar de fato a construção do texto, diz que eles não vão morrer. Ou seja, é provável que durante a noite vão precisar tomar um paracetamol. É provável que à noite vão precisar fazer uma compressa, a perna inchada. Mas não vão morrer. Deus garante e promete que aqueles que fixarem o olhar naquele símbolo, naquela cobra, naquela serpente de bronze, eles vão permanecer vivos. Qual é a solução que Deus dá então para o povo? Para se livrar dessa morte que está invadindo ali as tendas, né, o ambiente daquela comunidade. Qual é a solução para eles? Obediência e fé. Porque Deus diz, quem olhar vai se manter vivo. Só isso. Não precisam fazer mais nada. É obedecer à voz de Deus. Olhem e vocês vão permanecer vivos. É obediência e fé. E essa é a caminhada que Deus, essa é a expectativa de Deus conosco, irmãos. Ele não exige que você faça grandes coisas, que você dê muito dinheiro. Ele não está preocupado. Ele quer a sua obediência, fé, confiança nele, dependência dele. Que você espere com paciência no Senhor. Aliás, paciência é um dos frutos do Espírito, né? Paulo diz lá, é uma das virtudes que esse Deus quer implantar em nós, para nós aprendermos a viver nesse ambiente de frustração, de dor, de corrupção. Nós precisamos ter a paciência de que esse Deus está cuidando de nós. E se nós perdemos essa paciência, se nós agirmos do nosso jeito, nós vamos prejudicar a nossa caminhada com Ele e com as pessoas à nossa volta. É o que essa Bíblia vem mostrando aqui em todas essas histórias. Todas as vezes que essas pessoas agiram por conta da sua própria sabedoria, né, das suas decisões, geraram conflitos, geraram problemas. É por isso que o provérbio diz, né? Há caminhos que ao homem parece bom, mas o seu fim é o quê? É morte. Porque nós não produzimos vida. Nós não temos capacidade. Eu queria que você mudasse comigo ali para o texto lá de João.
João capítulo 3. O capítulo 3 de João é aquela conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, fariseu, conhecedor de todas essas verdades do Antigo Testamento aqui, profundo estudioso, ele se aproxima de Jesus e diz: Senhor, o que o Senhor está fazendo aí só pode ser de Deus. Ninguém faz o que o Senhor faz se não vier de Deus. E Jesus começa um diálogo bem interessante com ele, diz ao Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, amigo. E o Nicodemos entra na crise, assim, como é que eu, um homem velho, vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus diz: ninguém entra no reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer do Espírito. Porque quem nasce do Espírito, né, é diferente de quem nasce da carne, porque quem nasce da carne é carne. Isso aqui não tem como desenvolver isso. Essa natureza nossa carnal não vai melhorar. Mas quem nasce do Espírito, essa pessoa vai ser uma nova criatura. E é interessante que lá no verso 13, olha só o que Jesus diz para esse Nicodemos, no meio dessa conversa aí. Parece que Jesus tira do nada essa frase aqui, ele diz assim, verso 14, desculpa. Na mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O que Jesus está querendo fazer aqui? Ele vai lá na história de Números, que nós acabamos de ler, e ele pega aquela história, aquele acontecimento, e está vendo que não é uma historinha, é um fato histórico que Jesus traz lá para a sua realidade, e diz: olha, assim como aconteceu lá com Moisés, que levantou a serpente no deserto, e quem olhava para aquela serpente era curado, assim também o Filho do Homem vai ser levantado, e quem olhar, e quem colocar a sua fé e confiança nele, receberá a vida eterna. Está vendo o paralelo que Jesus está querendo fazer para nós aqui? Está vendo o sentido que ele quer dar a essa história aqui? Que esse Deus está repetindo as suas estratégias para mostrar e para nos ajudar a entender que a nossa caminhada com Ele é uma caminhada de obediência e fé. Porque o que Jesus está dizendo para Nicodemos é o seguinte: Nicodemos, para você fazer parte desse governo, desse reino, esse ambiente de relacionamento com Deus, onde Ele está próximo de você, onde você tem acesso a esse Deus, você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos entra em crise: como é que eu vou nascer de novo, eu nessa idade? Obrigado aí aliás, eu quero agradecer aos irmãos pelos cumprimentos aí, né? Na sexta-feira eu fiz aí meus 55. E aí eu fico pensando assim, poxa, é um privilégio poder chegar a essa fase da vida, tendo essa relação com o Senhor, de fazer parte desse ambiente que Deus está selecionando pessoas para representar e testificar para a nossa sociedade hoje que existe um Deus trabalhando nessa realidade. O que Jesus está tentando abrir a mente desse conhecedor das Escrituras, né? O fariseu aqui, Nicodemos, é fazê-lo entender que aquelas histórias ali têm tudo a ver com ele, Jesus. Ele é o símbolo maior de vida. E que aqueles agora que olharem para esse Jesus vão poder desfrutar da vida que ele tem para dar. Ele diz lá, quem pode lá, quem fala das coisas do céu, senão aquele que veio do céu? Esse Jesus, ele é a pessoa capacitada para falar das coisas do céu, porque ele veio diretamente de lá. E ele pode exatamente mostrar para você como é que você pode ter acesso a essa vida eterna que vem de Deus. É através dele. E ele diz, olha, quando o Filho do Homem foi colocado ali na cruz, não é porque a cruz vai fazer alguma coisa, mas é aquela obra de Jesus na cruz demonstrou para nós que o poder do mal,
que as forças do mal que o levaram até a cruz, que o pecado que estava ali em volta, né, daquele sacrifício que gerou o sacrifício de Jesus, que o fez morrer por causa do pecado, ele foi vencido. E a morte, que é o símbolo desse pecado, né, que é a força maior desse pecado, foi vencida, porque esse Jesus não ficou na morte, ele ressuscitou. E mostrou para nós que o pecado não tem força, né? O mal não tem mais força, a morte não tem mais força, e se eu e você colocarmos a nossa confiança nessa pessoa, nós vamos desfrutar dessa vida. É isso que Jesus está falando para Nicodemos. E se você quer fazer parte ele diz para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa entender que você precisa colocar a sua fé e confiança nesse sacrifício completo, perfeito de Jesus. E todo aquele, né, que resiste à tentação de viver nesse mundo de acordo com a sua própria vontade e se volta para esse Jesus e coloca nele a esperança e fé, vai receber vida eterna. É isso que ele está falando. É por isso que o Evangelho de Jesus diz: arrependei-vos. E arrepender aqui não é você sentir um remorso pela sua vida, não, é você mudar a maneira de pensar. Antes eu pensava assim, fazia desse jeito. Agora, por causa desse Jesus, eu mudei o meu jeito de falar, de viver, de pensar. É essa transformação que esse Evangelho nos chama a viver, né? A confiar nessa obra perfeita de Jesus. Amanda, bota para nós aí. Eu já acho que pulei uns 3 slides aí. Pode passar, né? Esse é o verso que nós lemos, né? E eu quero deixar aqui algumas perguntinhas para nós refletirmos, né? Pode botar todas aí, não tem problema, né? Qual é a conclusão dessa história? Vai ser do meu jeito ou vai ser do jeito do Senhor? O jeito do Senhor parece mais longo, parece mais difícil, mas é o melhor jeito. O seu jeito parece mais rápido, né? Parece mais fácil, vamos resolver logo, vamos fazer um atalho, vamos tirar esse líder, botar aquele. Não é assim que o Senhor funciona. Não é assim. Mas isso exige paciência, né? Isso exige que nós aguardemos com confiança que o que Ele está fazendo vai acontecer do jeito que Ele planejou. Porque Ele já mostrou na cruz de Cristo que não existe mais nenhuma força nesse universo que pode interromper isso. Quem sou eu para mudar esse projeto de Deus? Quem sou eu para resistir a esse projeto de Deus? Nós cantamos aqui hoje, né, que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, porque vai chegar uma hora, um momento nessa história humana, que todos os joelhos, todas as línguas vão confessar, esse Jesus é o Senhor. Nós estamos tendo o privilégio de hoje ajustar a nossa caminhada agora, para não chegarmos na última hora lá e passarmos essa vergonha de ter que fazer isso, né, de forma constrangedora. O Senhor está aí convidando pessoas, convidando nações, venham, olhem para mim e vocês serão salvos. A outra pergunta é, a serpente, e é interessante, né, que a serpente é um símbolo de morte na Bíblia. Ela reflete essa história que lá no começo, né, com Adão e Eva, essa serpente enganadora que gerou a morte ali, que levou aquele casal à morte. É a serpente que lá no final, Deus diz, Ele vai pisar na cabeça da serpente, Ele vai decretar a sua vitória e vai tirar todas essas forças que estão aí agindo no nosso universo e arrastando pessoas para se rebelarem contra Deus. João capítulo 1, verso 3, 1 João 3, 8 a 10, vai falar sobre isso. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Não existe força e poder nesse universo que possa resistir ao Senhor. Outro aspecto nessa história, nós somos chamados a viver pela fé. Paulo lá em Coríntios diz, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos.
Porque se nós começarmos a olhar o que está à nossa volta, irmãos, nós vamos perder o foco. Nós vamos nos tornar pessoas reclamadoras, murmuradoras, porque a coisa está ruim mesmo. E quando nós olhamos para o Senhor, nós conseguimos ver que esse Deus, Ele é fonte de vida e salvação e esperança para nós. Esse texto nos chama a aprender, a nós aprendermos a viver contentes, né? Eu sei que essa geração, né, igual me diz vocês, a geração da Marina e do Lucas aqui é uma geração insatisfeita. E isso não sou eu que estou falando, tá? Isso são os críticos, né, os escritores desse momento da história. É uma geração insatisfeita. Nada está bom. Está sempre querendo alguma coisa, sempre está faltando alguma coisa. Nós somos chamados a aprender a viver contentes. O texto lá de Filipenses, Paulo diz: eu aprendi o segredo de viver contente em todas as situações. Você está contente quando não tem, quando tem muito, quando tem pouco? Aprendi, porque tudo posso naquele que me fortalece. É Ele que gera em nós. É a presença, é a manifestação desse Deus, dessa relação próxima com Ele, que gera em nós a satisfação e o prazer do que a gente está fazendo. Irmãos, Deus, e essa é uma frase do Piper, Deus é glorificado em nós quando nós nos satisfazemos nele, quando estamos satisfeitos com Ele. Deus é glorificado. Eu sei que talvez lá no seu local de trabalho, se você começar a reclamar junto com eles, não vão ver diferença nenhuma. Mas quando alguém começa a reclamar e você começa a mostrar esse contentamento, essa satisfação em Deus, opa, vai chocar. Que negócio é esse? O que você está dizendo aí? Que nosso governo está bom? Não está bom, mas a minha satisfação não está no governo, não está no aumento do salário, não está no Senhor. É isso que Paulo está nos ensinando aqui, nesse capítulo, nessa frase. E paciência e fé. Somos povo de Deus que vive em paciência e fé. A paciência é fruto desse Espírito de Deus que nos ajuda a aguentar a palavra paciência aqui no grego tem a ideia de aguentar o sofrimento, de aguentar por longo termo, por um tempo mais longo, as dificuldades. Essa é a ideia da paciência. É você saber que está difícil, é você saber que está doendo, mas você aguenta no Senhor. É Ele que vai te trazer a força, o sustento, o suporte, a alegria, aquela esperança de que Ele vai mudar essa situação em qualquer momento. A qualquer momento Ele vai vir e vai gerar a confiança, a esperança que nós precisamos para andar nesse tempo, né? É por isso que Paulo fala lá nessa carta aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Ele repete essa frase várias vezes, porque nós podemos desfrutar dessa alegria do Senhor no meio das dificuldades. Mas a gente precisa de fé para desfrutar disso. Precisamos depositar nesse Senhor, né, a nossa frustração, e sabendo que Ele pode gerar a paz que nós precisamos, a alegria que nós precisamos, né, a convicção de que mesmo nesse tempo agora, Ele está andando conosco. É isso que Israel não aprendeu. E Moisés repete lá em Deuteronômio para esse povo: olha, o Senhor cuidou desse povo durante todo o deserto. Deu comida, deu água, deu proteção, deu cuidado. Tinha uma nuvem que protegia do sol do dia, tinha uma coluna de fogo que aquecia o povo à noite, e eles não aguentaram. Irmãos, esse é o meu desafio para você nessa semana, né? Vai ser do seu jeito ou do jeito do Senhor essa semana, né? Você vai desfrutar desse Deus que anda conosco no meio dessa... Ele é o Deus conosco, né? Ele vai andar conosco essa semana, vai nos dar a capacidade de confiar e crer que Ele vai, mesmo que não mude a situação, mas Ele está conosco nessa situação. Essa é a promessa dEle.
Ele vai estar conosco nessa situação. Amém? Vamos orar? Hoje eu fui mais rápido, né? Minha mulher está aqui na frente para me vigiar. Hoje ela segurou aqui minha... Como eu disse, eu não sei o estágio, né, o momento que você está vivendo, as crises que você está passando, as dificuldades, as lutas, mas a minha garantia aqui que eu tenho para passar para você é que esse Deus é um Deus presente. E as histórias que você lê na Bíblia é para mostrar para você que da mesma forma como Ele agiu no passado, Ele continua agindo hoje, e de forma muito maior, por causa do seu Filho Jesus, que venceu todas aquelas dificuldades e agora disponibilizou para nós o Espírito, o seu próprio Espírito, como agente presente nas nossas vidas para nos capacitar. É uma questão de fé, é uma questão de olharmos para o Senhor. Porque se olharmos para o que está em volta, eu vou dizer para você, vamos ficar no deserto, vamos parar. Né? Vamos orar então? Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela grande obra, pela maravilhosa obra do Senhor Jesus Cristo. Que nós não conseguimos, ou não conseguiríamos fazer, que é andar e nos aproximar do Senhor. Ele fez por nós. E Ele nos reconciliou com o Senhor. Ele abriu um novo caminho para nós, um caminho de acesso direto ao Senhor. Por meio dele nós temos o privilégio de acessar o Senhor do universo, o Deus da vida. Por meio dele nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus e poder chamar o Senhor de Pai. E eu quero rogar nessa noite, talvez aqui a gente, no nosso meio aqui estejam pessoas passando por lutas, dificuldades físicas, emocionais, financeiras, mas que a gente possa sair dessa noite, aqui nessa noite, nesse lugar, com essa clareza e convicção e fé de que o Senhor está conosco, de que temos o Senhor como a nossa satisfação e alegria, de que temos o Senhor como a fonte da nossa vida e da nossa esperança, e que o Senhor possa fortalecer cada um aqui na caminhada que estão passando, nas lutas que estão enfrentando, e que a Tua paz, aquela paz que excede a explicação humana, aquela paz que guarda os nossos corações, que guarda as nossas mentes, que nos livra de decisões precipitadas, que nos faz, ó Deus, aguentar firmes, que ela possa invadir nossa mente, o coração nessa noite, e nos ajudar, Deus, a andar em fé nessa semana e glorificar o Senhor por meio da nossa confiança e dependência do Senhor, Pai. Pedimos a Tua bênção para essa igreja, que ela seja e continue sendo o reflexo da presença do Senhor nessa cidade, Pai. O Deus amoroso, perdoador, salvador, queremos ser essa voz do Senhor nesse lugar, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Passando rapidamente alguns dos nossos avisos. Os nossos avisos de terça, temos a nossa reunião de oração, como sempre fazemos, tem sido um tempo muito bom. Quinta-feira, nosso estudo, estudo bíblico, e tem sido um tempo assim que nós temos aprendido muito. Nós vamos entrar na terceira lição desse estudo bíblico, então tem sido algo maravilhoso. Se você deseja participar, não tem ainda o estudo que nós estamos usando, ali na mesa onde a Amanda fica, tem os estudos para você também compartilhar. Você pode pegar ele ali fora no grupo também, se você não recebeu no grupo, se você não está no grupo, você pode mandar mensagem, a gente pode mandar a versão digital também para você. Toda quinta-feira, 7:55, nós abrimos a sala, 8 horas nós estamos ali para começar esse tempo, tem sido muito bom. Então nós vamos entrar na nossa terceira lição, o terceiro tema, e tem sido assim um momento muito bom. Sexta-feira, temos o nosso discipulado na casa da nossa irmã Ida, e aí foi uma alteração que nós fizemos no nosso boletim, se você olhar no nosso boletim, você pode pegar ali atrás também, no nosso boletim,
que eu acho que não tem ali atrás, porque a gente entregou tudo, né, gente? Daqui a pouco eu compartilho isso com vocês. Mas, no nosso boletim, você vai perceber que no dia 8 tinha anotado o discipulado da Dona Ida, e no dia 15 não teríamos discipulado. Mas a gente fez uma alteração. No dia 8, a nossa irmã Maria Alice nos recebeu lá para ter um tempo de discipulado com ela. Sexta-feira agora, dia 15, será na Dona Ida, e no dia 22 será em Jaguariúna, e serão as 3 desse mês. No último sexta-feira do mês, é sexta-feira santa, né, como nós dizemos. Então é a sexta-feira que nos prepara para o período da Páscoa. Então nós não teremos nada, porque normalmente você vai receber seu familiar, normalmente você receberá algum convidado, ou até mesmo viajará para estar com alguém da sua família. Então esse tempo nós não teremos discipulado nessa última semana. Foi engraçado que ontem nós tivemos uma atividade na igreja que vai repetir todo segundo domingo do mês, todo segundo sábado do mês, que é o período onde nós teremos a igreja aberta, e foi muito bom. Foi um momento assim, onde nós podemos entregar alguns panfletos, folhetinhos, e a nossa fé foi pequena. A minha fé foi muito pequena ontem, que eu tinha separado, eu tinha deixado aqui na igreja em cerca de uns 40 folhetinhos, e que é específico para visitantes, e mais alguns outros que são mais genéricos, nós estávamos entregando juntos, que só traz o nome do culto. E deu 10 horas da manhã, tinha acabado. Aí eu mandei mensagem para a Amanda, eu falei: Amanda, traz mais desse daí, que acabou, e agora também está acabando o boletim, que tinha uns 15 boletins ali imprimidos. Nós acabou o papelzinho só dos visitantes, nós estamos entregando boletim também, já vai com texto, já vai orando por alguns também, entregamos papelzinho para aqueles que não queriam receber oração. E você pode se envolver. Próximo mês, no segundo sábado do mês, você pode estar conosco. É interessante que todo mundo que passa olha, a gente vai ali entregando. Se você não sabe falar, não tem problema, você pode integrar um panfleto, você pode entregar e dar um sorriso para as pessoas. Isso foi maravilhoso, que as coisas aconteceram. Na hora que a gente viu, a gente quase acabou com os nossos panfletos que tem, então a gente já tem que pensar em comprar mais, porque a gente mandou fazer só 200 folhetinhos de visitante, e a gente sabe que se tiver mais uma dessas, já acaba os panfletos. Então a gente já está pensando em como nós vamos fazer para os próximos também, para termos folhetinhos à vontade, porque passa muita gente sábado de manhã. Ligamos uma caixa ali, a caixa do Zé, que ele tem, que é Bluetooth, ligamos ali com uma música, as pessoas iam olhando, nós íamos conversando, tentando entregar um panfletinho, orar por algumas pessoas, e foi um tempo muito bom. Então você pode se preparar para que daqui alguns finais de semana, que aproximadamente um mês, você possa estar conosco também nesse tempo. Então, das 10 horas, e aí a gente normalmente acaba por volta do meio-dia, mas o importante é você estar no começo, porque o começo é a hora que todo mundo, 10 horas, das 10 às 11, é o grande fluxo de pessoas na rua. Então, o momento que as pessoas mais param, desce, vem, vai. Depois das 11, já começa a diminuir um pouco esse fluxo. Então, se programa para estar conosco no próximo. E foi muito bom. E acho que são esses os nossos avisos. Creio que não tem mais nenhum aviso específico. A Amanda já, igual a Dayan, que a Mirna controlando, a Amanda está dali já, gesticulando. Próximo domingo, o pastor Dayan estará preparando, a conferência missionária junto com a Mirna ali em São Bernardo do Campo, e eu e a Amanda estaremos ministrando, na conferência missionária em Itanhaém, que acabará no domingo, e nós pregaremos lá domingo. Então o Zé e a Di estarão conosco no sábado ministrando lá, e voltarão aqui para ministrar também no nosso culto. Você já deve ter percebido isso nas nossas escalas. Então domingo que vem o José estará ministrando a palavra do Senhor, a Di estará ministrando louvor, e nós estamos preparados também para esse tempo. Então acho que é esse, mais nenhum aviso específico, nenhum que a Amanda me dê. A Amanda é minha auxiliadora idônea, como diz a palavra do Senhor, e ela, às vezes eu esqueço, gente. Se eu não anotar, às vezes eu esqueço de algumas coisas. E eu tenho um pedido, não é um aviso, mas nós temos acompanhado a situação, nós vamos orar por isso também, mas nós temos acompanhado a situação do pastor Júlio. O pastor Júlio, que foi pastor aqui antes que eu estivesse nesse lugar, ele foi pastor aqui, do ano de 2018 a 2020, 18 e 19,
e o pastor Júlio tá hoje em Brasilândia, e ele acabou tendo um descolamento de retina, e ele perdeu praticamente 80% da visão dele, e ele precisa fazer uma cirurgia. Já foram para Campo Grande, já foram para Brasilândia, e foram para Campo Grande, já foram para Marília, e nenhuma dos dois lugares ele está conseguindo pelo SUS a cirurgia que ele precisa, e é uma cirurgia que custa basicamente R$18 mil, em torno de R$18 mil a cirurgia. E ele já está vendendo tudo que ele pode, né? Mas ele é pastor, tem 2 filhos, uma esposa, então ele não tem tanta coisa assim para vender, mas tudo que ele pode ele tem feito, a Tati tem adiantado 13º, está fazendo tudo que pode para que possa fazer a cirurgia no particular, porque ele sabe que os médicos deram para ele um prazo, porque quanto mais prolongar a não realização da cirurgia, maior é o risco dele não recuperar a visão. Então ele está tentando fazer a cirurgia o mais depressa possível, porque senão a chance dele recuperar a visão será muito pouca. E aí a Tati criou um Pix para que a gente pudesse também ajudar, e você é incentivado. Se você puder e quiser, depois nós compartilharemos no grupo. Não sei se a Amanda consegue, a Amanda depois consegue compartilhar ali do meu celular. Se você quiser e puder e desejar ajudar a vida dele, você pode ajudar, independente do valor, mas você pode abençoar a vida dele também, para que ele possa fazer essa cirurgia o mais rápido possível. A gente está se mobilizando como a Quinta Região, estamos tentando, como igreja também, a região já vai entrar com uma parte, mas R$18 mil é muito dinheiro. A gente sabe que é muito dinheiro. Então a gente sabe que se nós todos ajudarmos, junto com as outras igrejas que têm se mobilizado para ajudar, a gente consegue. Mas se nós não ajudarmos, talvez demore um pouco mais. Então, se você puder, a gente pode também abençoar a vida do pastor Júlio, ele que está como no ministério pastoral há um tempo, e tem abençoado tanto as nossas vidas, vida de Garça, vida de Brasilândia, onde ele é pastor hoje. Então que Deus possa abençoá-lo também nesse tempo, e que nós também possamos ser bênção do Senhor. E eu quero te convidar nesse momento, antes de nós encerrarmos, a se colocar de pé, que nós vamos orar pelos nossos irmãos que estão com algum tipo de necessidade, algum tipo de doença, algum tipo de pedido específico. Então, se você tiver algum tipo de pedido específico, você pode falar nessa noite. Além da vida do pastor Júlio, nós temos orado pela vida da nossa irmã Ida, que está se recuperando. Nessa sexta-feira ela melhorou, já estava com a gente no discipulado, já está começando a sair um pouquinho mais, né? Ela ficou com um tempo que ela pegou uma doença de pele, que deu algumas feridinhas no lado dela aqui, aí ela não conseguia colocar blusa, não conseguia mexer muito, então ficou um tempo complicado para ela, por isso que nós não temos visto ela já há alguns dias aqui no nosso domingo, por conta disso. Então nós podemos orar pela vida da nossa irmã Ida, pela vida do Guará, né, que fez uma parte da cirurgia e melhorou muito, mas ainda precisa de uma outra parte de cirurgia também ser feita, pela vida da nossa irmã Conceição, que é a esposa do nosso irmão Isaías, né, estourou uma veia. Quarta-feira eu estive com ela, visitando ela, estourou uma veia no seu olho, e a parte gelatinosa do olho ficou embaçada pelo sangue, e aí precisa agora tratamento, paciência, graça de Deus, para que limpe essa parte gelatinosa e ela consiga enxergar novamente. Então ela está enxergando vultos, não tem enxergado direito. Seu Isaías está fazendo as coisas de casa, né, seu Isaías? Então a gente ora para que Deus dê força para o seu Isaías, dê graça sobre ele, também dê paciência para a vida da dona Conceição, e cure a vida da nossa irmã, e além disso a vida da nossa irmã Geni, que é mãe da nossa irmã Márcia, sogra do nosso irmão Ataliba, que ela, como nós tínhamos orado há 2 domingos atrás, ela precisava fazer um cateterismo, e aí o médico, ela ser internada para fazer os exames, o médico identificou uma necessidade cirúrgica nela, e terça-feira ela vai passar por uma outra cirurgia, para conseguir resolver o problema, fazer todos os procedimentos. Então ela está bastante agoniada. A gente sabe que qualquer cirurgia, né, para uma senhora de pouco mais de 80 anos, já mexe com o coração, já tem toda aquela ansiedade que pode ser gerada, mas nós, se como Deus foi bom com a nossa irmã Heroína, na cirurgia dela, para que Deus possa também ser muito bom com a irmã Dona Geni, que é a sogra do nosso irmão Ataliba. Mais algum pedido específico? Que bênção.
Glória a Deus. Como é mesmo o nome de sua mãe? Nilce. Eu estava confundindo com Nilzia. Então tá bom. Nilce. Na terça-feira nós oramos pela mãe do Wellington, né? E hoje então oramos novamente para que Deus possa continuar curando ela, para que assim no momento oportuno também ele possa visitá-la. Foi um dos pedidos dele, né? Então que Deus possa abençoar a dona Nilce lá no Ceará. Glória a Deus. Que bênção. Amém. Que não seja eu mas que ele tome por mim, eu sei que vai ser a melhor. Amém. Que bênção. Nós estamos orando há muito tempo por essa aposentadoria, né, Beth? Que bênção de Deus. Que Deus tem encaminhado os processos. Mais algum pedido? Antes de orar também pelo dedo do José, né? Para que o dedo dele volte, o nervo desinche. Aí, se você olhar a mão dele, está um nervo inchado. Então, que Deus possa abençoar a vida dele também durante essa semana. Mais algum pedido, gente? Então vamos orar? Eu quero te convidar a orar por esses pedidos também, a clamar junto conosco. Pai, nós queremos verdadeiramente, Deus, clamarmos sobre os nossos irmãos e irmãs que estão passando por dificuldade. Deus, o Senhor sabe, até mesmo aqueles pedidos que às vezes nós não falamos, que às vezes nós não sabemos, que às vezes ainda não chegou no nosso conhecimento, mas nós queremos orar em nome de Jesus, para que o Senhor possa derramar da Tua bênção, da Tua provisão, da Tua cura sobre o Teu povo. Pai, nós lembramos neste momento da dona Nilce, da dona Geni, também, Deus, sobre a vida do pastor Júlio, sobre a vida da dona Conceição. Nós queremos clamar em nome de Jesus, sobre a vida do José, que o Senhor possa, da dona Ida, que o Senhor possa derramar da cura do Senhor. Pai, cura a vida dos nossos irmãos e irmãs, abençoa a vida deles, dos seus familiares, que todos possamos ser curados e alcançados pelo toque do Senhor sobre nós. Pai, em nome de Jesus nós queremos clamar e nos alegrar sobre a aposentadoria da Beth. Também, Deus, queremos nos alegrar sobre todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, e queremos clamar em nome do Senhor Jesus, que a provisão, o sustento, que a graça, que a presença do Senhor esteja e permaneça sobre as nossas vidas. Pai, clamamos em nome de Jesus, para que o Senhor possa continuamente abençoar as nossas vidas, abençoar os nossos corações, e Espírito Santo de Deus, que a Tua glória, a Tua graça possa inundar e derramar sobre nós da Sua presença. Pai, o Senhor já sabe como será a nossa semana, por isso nós queremos clamar em nome de Jesus, que nós possamos decidir viver a semana do jeito do Senhor, Pai, que as nossas escolhas sejam escolhas que em todo tempo reflitam a Sua vontade, o desejo do Senhor e a Sua graça sobre nós, Pai. Por isso livra, Deus, de todo tipo de impaciência, todo tipo de coisa que possa nos atrapalhar nessa semana, e abençoa mesmo as nossas vidas, Deus, abençoa grandemente os nossos corações, e derrama sobre nós da presença só o Senhor pode nos dar, Pai. É por isso que nós clamamos, nos alegramos e exaltamos ao Teu nome, clamando que a Tua bênção continue sobre nós, Jesus, em todo o tempo que clamamos. Amém e amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação, o fruto do Espírito e a graça, que em todo tempo é inundada sobre nós, possa estar e permanecer sobre as nossas vidas, e até nos encontrarmos novamente, que essa graça, essa alegria, essa paz, possa estar e permanecer sobre nós e guardar os nossos corações e mentes, em Cristo Jesus o nosso Senhor. Amém e amém.
Eu quero te convidar a declarar isso, enquanto o Ministério do Louvor vem chegando para cá. Estender a mão para o seu irmão e declarar isso mesmo. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão, que a estrada se abra à sua frente, vento sopra em teu rosto, o sol resplandece em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus te envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão, que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Não esqueça de dar um abraço apertado nesse querido que está ao teu lado. Não esqueça do nosso café também, que hoje tem muita coisa para a gente aproveitar. Então nós temos que cada um comer a nossa parte. Deus te abençoe. Vão vir direto.